Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que ao romper da manhã saiu para contratar operários para a sua vinha. E tendo acertado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo novamente saído pela 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e eu dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da hora 9ª, e fez o mesmo. E cerca da 10ª hora saiu ainda, e encontrou outros que estavam sem fazer nada, e disse-lhes: Por que estáis aqui todo dia ociosos? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado, pois, os que tinham ido cerca da hora 10ª, cada um recebeu 1 denário. Chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora e pagaste-lhes o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Ele, porém, respondendo a um deles, disse: Amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Porventura és tu invejoso porque eu sou bom? É assim que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. De fato, são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos são chamados, para a vida da graça, poucos escolhidos para a vida eterna. Muitos são chamados para a vida da graça, como é o caso de todos e de cada um de nós que aqui estamos. Todos aqui somos chamados para a vida da graça. Quantos de nós seremos escolhidos para a vida eterna? E a parábola nos dá aqui um alerta, nos chama a atenção para um detalhe. Para a vida eterna é preciso trabalhar na vinha do Senhor, segundo os interesses do Senhor, segundo o bem da vida eterna. Fora disso, tudo que é feito entra na conta da ociosidade. Foi isto que o apóstolo São Paulo nos disse a respeito do seu próprio ministério e do seu próprio apostolado, na leitura, na epístola desta Santa Missa. Disse ele: Os atletas que combatem na arena de tudo se abstêm, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, um prêmio, uma coroa incorruptível. Quanto a mim, corro, mas não como aventura. Combato, mas não como quem esgrime no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. O dono da vinha sai para chamar homens ociosos para trabalhar na vinha. Teve direito ao denário, o denário foi dado a todos. Não importando o tempo passado, o tempo de serviço na vinha.
O prêmio foi igual para todos, mas para quem trabalhou, não para quem ficou do lado de fora. E eu gostaria de lembrar aqui o que ensina Santo Tomás quanto a este dever que temos de operar a nossa salvação, agir em ordem a nossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo se coloca nesta posição. Eu preguei a salvação aos outros, mas tendo pregado, e vejam, dos apóstolos não houve nenhum mais empenhado, mais dedicado na salvação do mundo do que o apóstolo São Paulo. E ele diz, corro o risco de depois de ter pregado aos outros, eu mesmo ser reprovado depois. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E é aquela questão tão antiga e tão nova. Fazemos muitas coisas, meu irmão, minha irmã, sem sombra de dúvida, de todas as gerações humanas, nós somos a mais atarefada, a mais cheia de trabalhos, a que tem a agenda mais plena, não temos tempo para nada. Mas aqui, entrando no âmbito das coisas da fé, de tudo que fazemos, de tudo que temos feito, o que conta para salvar? Para nos salvar e aos outros. Talvez para salvar nossas vaidades e egoísmos, sem sombra de dúvida nenhuma. Nosso empenho não deixa de ser o mais dedicado quando se trata de nossas vaidades e egoísmos. Mas então, meu caro irmão, minha querida irmã, às vezes olhamos no espelho e ufamos de nós mesmos dizendo, que homem extraordinário, que mulher extraordinária eu sou, quanto trabalho, quanto me dedico, olha só, poucos se comparam a mim. Pois bem, não adianta trabalhar fora da vinha. Não adianta trabalhar fora da vinha. O denário é dado para quem operou na vinha. Portanto, quem fazendo o que fez, fez por se salvar, fez para se salvar. Duas advertências finais quanto a esta catequese. A primeira de Santo Tomás de Aquino, que diz que a negligência neste tema que estamos abordando, este é o domingo da 70ª. Entramos nos preâmbulos da Quaresma. Este é o domingo da 70ª. Já começamos a caminhar com a igreja na direção da Quaresma, certo? Muito bem. Santo Tomás vai dizer, se quem omite por negligência, se aquilo que se omite por negligência é necessário para a salvação, se aquilo que é omitido por negligência é de necessidade para a salvação, então esta omissão é grave, é matéria de pecado grave. Quem omite aquilo que deve fazer para se salvar, comete pecado grave. Não são opcionais as obras que nos salvam. Não são opcionais. Quem, diz Santo Tomás, quem por omissão, por negligência, omite o que é de necessidade para a salvação, comete pecado grave. Essa é a primeira. E a segunda advertência, a do grande doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, que lembra o seguinte, quem não estiver, aqui não existe o tércio, aqui não existe a possibilidade de uma terceira via. Tércio non datur.
Quem não estiver fazendo para se salvar, está fazendo para se condenar. Eu não faço nada para me salvar, padre, nada. Não. Vivo a minha vida média como todo mundo. Então, meu irmão, minha irmã, tua situação é muito ruim. É muito ruim. Quem não faz, quem operando o que opera, quem fazendo o que faz, não faz para se salvar, está fazendo para se condenar. Muitos foram chamados nas primeiras horas, desde a infância, para a vinha do Senhor, como pode ter sido o caso de alguns aqui, como foi o meu caso, desde a infância, chamado para a vinha do Senhor. Outros, na vida média, na idade média, já adultos, foram chamados para a vinha do Senhor, para operar, para trabalhar na vinha em ordem à sua salvação. Outros ainda nos últimos tempos, como vai dizer lá um Agostinho de Hipona ou um Gustavo Corsão, já nos últimos tempos, na idade provecta, chamados para trabalhar na vinha do Senhor. O denário está garantido. A paga está garantida, mas é preciso, não importa a idade. Uma vez chamados, é preciso trabalhar para então ser escolhido. E neste preâmbulo quaresmal, que é o tempo da Septuagésima, deveríamos agora fazer uma espécie de balanço, de retrospectiva, não é? E considerar à luz de Deus e da vida eterna o que é que serve e o que é que não serve. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, não se iluda com o seu ritmo frenético de vida e de atividade. Aos teus olhos, isso que parece ser grande coisa, aos olhos de Deus, pode ser quase nada ou nada. Ou nada. Uma vez que quem não está fazendo para se salvar, lamento muito, está fazendo para se condenar. E às vezes não somos mais do que aqueles garimpeiros que, balançando as peneiras cheias de seixos, às beiras dos rios, dos regatos, se dão conta que depois de todo o trabalho, de todo o garimpo, o que sobrou não era mais do que cascalho. Não tem ouro aqui. Não tem ouro. Trabalhei tanto. Suei tanto. Me esforcei tanto. Lutei tanto para nada. Para nada. Este é o caso dos que foram chamados. E cada um sabe quando foi chamado para a vinha. E o que fez depois do chamado. O que tem feito depois do chamado. Quanto a isso não podemos errar, meus caros. Quem negligencia o que deve fazer, quem por negligência omite o que deve fazer para se salvar, não fica sem pecado. Aí teremos no curso destas semanas todas, serão 7, né? 7 semanas até a Páscoa. É o domingo da Septuagésima. 7 semanas. Perdão, na verdade são 70 dias até a Páscoa. 70 dias. Teremos aí tempo de sobra para ponderar diante de Deus nossas obras e nossas ações, em ordem à correção, em ordem a retificar, corrigir, melhorar aquelas coisas
que, se feitas ou não, delas dependem a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.